Até o início do século XX, o Reino Unido era a maior potência do mundo. Eram os britânicos que tinham maior influência no mundo. Eles tinham a melhor economia, diversas colônias. Com isso, a libra esterlina, moeda oficial britânica, além de ser a moeda mais antiga, era a moeda mais usada em negociações globais até o século XX. Em meio a isso, os Estados Unidos já estava crescendo e se fortificou quando os europeus se envolveram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, fornecendo armamento, suprimentos e auxiliando nas reconstruções dos países. Com uma dívida enorme e com suas cidades destruídas, a economia do Reino Unido se enfraqueceu e o dólar passou a liderar como a moeda mais forte mundialmente. Em 1944, o Acordo de Bretton Woods, realizado durante a Conferência Monetária e Financeira Internacional das Nações Unidas, foi o último passo para a soberania do dólar. Nele ficava estabelecido que todos os 44 países envolvidos iriam fixar seu câmbio ao dólar lastreado em ouro. A conferência também criou o Fundo Monetário Internacional, FMI, que estabilizou o sistema monetário internacional, e o Banco Central, que empresta dinheiro para desenvolvimento dos países e reconstrução da guerra. E assim o dólar passou a ser a moeda de reserva oficial do mundo. Nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial, o sistema de Bretton Woods funcionou bem. Com o Plano Marshall, o Japão e a Europa estavam se reconstruindo da guerra, e os países fora dos Estados Unidos queriam dólares para gastar em produtos americanos, carros, aço, maquinário, etc. Porque os Estados Unidos possuíam mais da metade das reservas oficiais de ouro do mundo, 574 milhões de onças no final da Segunda Guerra Mundial, o sistema parecia seguro. No entanto, de 1950 a 1969, com a recuperação da Alemanha e do Japão, a participação dos Estados Unidos na produção econômica mundial caiu significativamente, de 35% para 27%. Além disso, um balanço de pagamentos negativo, a dívida pública crescente incorrida pela Guerra do Vietnã e a inflação monetária do Federal Reserve fizeram com que o dólar se tornasse cada vez mais supervalorizado na década de 1960. Em 1971, durante um pronunciamento presidencial, Nixon anunciou o encerramento da conversão de dólar em ouro, acabando assim consequentemente com o acordo. O dólar passou a ser uma moeda fiduciária, uma moeda que não é lastreada em nada físico como ouro, mas sim na confiança de um governo. Com isso, a demanda de dólar diminuiu, grandes nações trocaram suas reservas de dólares por ouro e assim uma grande desvalorização da moeda e uma grande inflação começou nos Estados Unidos. Estados Unidos, representados pelo então secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger, e a família real saudita fizeram um acordo. Os Estados Unidos ofereceriam proteção militar para os campos de petróleo da Arábia Saudita e, em troca, os sauditas fixariam o preço de suas vendas de petróleo exclusivamente em dólares dos Estados Unidos. Em outras palavras, os sauditas deveriam recusar todas as outras moedas, exceto o dólar dos Estados Unidos, como pagamento por suas exportações de petróleo. Em 1975, todas as nações produtoras de petróleo da OPEP concordaram em precificar seu petróleo em dólares e investir os lucros do petróleo excedente em títulos de dívida do governo dos Estados Unidos em troca de ofertas semelhantes pelos Estados Unidos. O dólar dos Estados Unidos continua sendo a moeda mundial de fato. Consequentemente, quase todas as vendas de petróleo em todo o mundo são lastreadas em dólares dos Estados Unidos. Como a maioria dos países depende das importações de petróleo, eles são forçados a manter grandes estoques de dólares para continuar as importações. Isso cria uma demanda consistente por dólares americanos e sustenta ostensivamente o valor do dólar americano, independentemente das condições econômicas nos Estados Unidos. Vários países ficaram insatisfeitos com o acordo que favorece os Estados Unidos, um deles é a China. A China vem liderando os países com maior crescimento e desenvolvimento econômico mundial. Ela já cresceu 18% pós-pandemia e está investindo em infraestrutura para comercializar seus produtos entre continentes, fazendo parcerias com países subdesenvolvidos com acordos e empréstimos para facilitar o transporte de suas mercadorias por meio da nova Rota da Seda.
O yuan, moeda corrente da China, passou a ser considerado como moeda de reserva financeira em 2015 e desde então vem sendo adquirido por países que têm interesse em fazer negociações com a China. Um dos maiores parceiros comerciais com a China é a Arábia Saudita, sendo a China a maior importadora de petróleo e gás natural dos países da OPEP, ficando assim em evidência e podendo ter influência na organização. Sendo assim, os interesses desses países em precificar o petróleo em yuan só cresce.